Hoje eu vim conversar um assunto com você, um assunto que me deixa muito triste, me deixa indignada, me deixa extremamente chateada, dói dentro de mim, que ainda é muito tabu, que ainda é visto como um blá blá blá, como um mimimi, como de gente que não tem o que fazer, principalmente pelos profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, que é a violência obstétrica. A violência obstétrica, ela é sutil, às vezes, uma violência verbal do tipo: fala baixo, mãezinha, que vai incomodar outras mães, que vai incomodar outras mães. Ou ela é extremamente agressiva e visível, como um tapa na perna de uma mulher parindo, como eu já presenciei mais de um. Como é um assunto ainda relativamente novo, né, esse termo violência obstétrica, porque o acontecimento ele acontece desde sempre, felizmente, mas o termo violência obstétrica é um termo novo, então é um termo que gera muitas dúvidas, principalmente entre as mulheres que passaram, que sofreram violência obstétrica. Eu tenho recebido muitas histórias, as mulheres vêm conversar comigo e contam suas histórias de parto, questionando se aquilo ali foi violência obstétrica, se elas foram vítima desse tipo de violência. E quando a gente chega à conclusão de que elas foram vítimas, elas ficam se questionando agora, então, o que fazer com isso. Então eu separei assim em perguntas com tópicos bem rápidos e práticos pra gente entender o que é violência obstétrica e para que essa informação chegue ao maior número de pessoas, mulheres e profissionais da saúde possível. Então, violência obstétrica, segundo alguns documentos que já foi publicado pelo Ministério da Saúde, pela Promotoria, pelo Ministério Público, violência obstétrica é a violência contra a mulher no período durante a gestação, parto, pós-parto imediato, que é a hora que o bebezinho nasce, ele imediatamente, que fica com a mãe amamentando, e depois no pós-parto também, e durante o abortamento das mulheres que sofrem abortamento espontâneo. Eu separei alguns episódios que podem se caracterizar como violência obstétrica. Negar atendimento, que é adolescente, impedir a presença de um acompanhante durante o atendimento dessa gestante, agir com preconceito com mulheres pobres, com mulheres que não tem tanta informação, rir, zombar, gozar da cara dessas mulheres, realizar comentários constrangedores, somente na saúde pública. As consultas de pré-natal em posto de saúde, às vezes tem estagiários. Às vezes os estagiários e os professores esquecem que tem uma mulher gestante na frente deles e que ela é o principal ali naquele momento. E eles ficam conversando entre si, eles ficam chacoteando, ficam rindo e que esquece, né, que tem uma mulher ali sentada, grávida, e que eles só estão ali por causa dela. E isso se caracteriza como violência obstétrica também. Informações distorcidas durante o pré-natal, a indicação de procedimentos desnecessários, sem nenhum tipo de conversa antes, e um dos mais claros que a gente vê é a indicação da cesariana, por motivo mentiroso muitas vezes, que não são indicações de cesariana. A véspera de feriado é um exemplo. Você vai pegar a véspera de feriado, o número de cesarianas aumenta. E não porque precisa, porque o médico ele quer viajar e ele precisa que fazer cesariana nessa mulher antes, senão essa mulher vai entrar em trabalho de parto durante o feriado e ele vai estar viajando. Então ele precisa garantir que ninguém corre o risco de entrar em trabalho de parto e ele não possa viajar. Eu já ouvi desculpas, não pode passar de 39 semanas, não pode passar de 40 semanas, vamos agendar a tua cesárea sexta-feira da semana que vem, porque o teu bebê tá em risco, você está em risco, então a cesariana tem que ser feita na hora e não daqui uma semana. Baixo líquido, muito líquido, tem pressão alta, tem que ser cesariana, tu tem diabetes, tem que ser cesariana, tu é baixinha, tem que ser cesariana, cintura, bacia estreita, tem que ser cesariana. Eu ouvi esses dias de uma mulher que o médico dela disse que o bebê ia nascer gigante, que provavelmente seria cesárea porque ela tinha 1,5 m mais ou menos e o marido era bem alto, então teu bebê corre risco de ser grande, então já vamos marcar a cesárea. Isso é violência obstétrica, isso é mentira. Manipular essa gestante sem discutir as opções que ela tem. Tudo bem, tem que ser cesárea? Olha, mas a cesárea é uma cirurgia assim, 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 a gente pode esperar tu entrar em trabalho de parto, ou a gente não pode esperar tu entrar em trabalho de parto, mas a gente pode induzir o parto de tal forma. O risco-benefício da indução é esse, o risco-benefício da cesárea é esse. Discutir essa conduta com essa mulher. Então, impor esses procedimentos também é violência obstétrica. Durante o trabalho de parto, é onde mais acontece a violência obstétrica, na minha opinião. Frases do tipo: fala baixo, não precisa gritar porque na hora de fazer não gritou. Então, olha, mãezinha, tá fazendo muito escândalo. Não dói tanto pra tu estar gritando assim. Impedir a entrada do acompanhante. Isso é lei Brasil.
então ela tem que ser cumprida. Toda gestante tem o direito de ter um acompanhante, independente se o hospital tem estrutura ou não, independente se é mulher ou não esse acompanhante, de escolha da mulher. Então pode ser a mãe dela, pode ser o tio dela, pode ser a tia, pode ser o pai do bebê, pode ser qualquer pessoa, o filho, a filha que ela queira estar junto ali. Isso é violência obstétrica, impedir esse acompanhamento. Realizar procedimentos de rotina sem nenhuma indicação, a lavagem intestinal. Colocar o soro com ocitocina, que é aquele soro que dá contração, que é o sorinho para ajudar, sem indicação, isso é violência obstétrica. Realizar manobras de Christelé, que é aquela manobra em que empurra o fundo do útero para poder ajudar o bebê a sair, isso é violência obstétrica e para mim essa é uma das piores. É uma manobra que ainda é muito feito, mas não tem indicação nenhuma na literatura de que ela é legal, né? Que em alguns casos ela deve ser feita, e além de não ter nenhuma evidência científica de que ela é boa, tem muitas evidências científicas de que ela faz mal tanto para a mãe quanto o bebê. Então isso é violência obstétrica. Obrigar o jejum, a mulher não tem liberdade de se movimentar. Durante o nascimento, fazer a episiotomia, que é aquele corte na vagina, para ajudar o bebê a sair. Já tem vários estudos comprovando de que ela não é necessária e de que ela não previne que se lacere, porque por si só ela já é uma laceração, né? Já é um rasgo que faz da mulher até o músculo. Negar a gestante a ganhar o bebê da posição que ela quer, comodismo seu. Eu já presenciei, a mulher chegou dentro da sala e ela disse assim, eu queria ganhar de cócoras. E o médico disse pra ela assim, não, eu não vou te atender porque de cócoras dói minha coluna, e fez essa mulher subir na maca. Isso é violência obstétrica das feias. E no pós-parto, logo que o bebê nasce, privar esse bebê ficar com essa mãe, levar pra fazer procedimentos desnecessários, levar a mãe pra sala de recuperação e devolver esse bebê só 3, 4 horas depois. Isso também é violência obstétrica. Violência obstétrica é caracterizado por essas ações, né? Então, no Brasil a gente ainda não tem uma lei que finaliza essa prática. Mas a gente tem um viés de que a violência obstétrica é violência contra a mulher. E que em alguns momentos também se encaixa em negligência profissional. Porque existe no nosso código de ética a questão do que a gente tem que pensar antes de fazer. As nossas ações, elas têm que fazer o bem e não fazer o mal. No caso, por exemplo, o Christelé, né, ou episiotomia, não estão fazendo bem e estão fazendo mal. Então tá totalmente errado no código de ética. Choca com essa parte. Não é crime, ainda não foi aprovada a lei de criminaliza, que torna crime o ato da violência obstétrica, mas a gente tem esses viés na lei e a gente tem também vários protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde, da Promotoria, do Ministério Público, que comenta sobre isso e que dá direito a essa mulher a entrar com denúncia. Então, por mais que não seja crime pela lei, a gente tem vários viés na lei, a gente encontra vários viés na legislação. Uma delas é que violência obstétrica é violência contra a mulher, e violência contra a mulher é crime. Violência verbal, psicológica, enfim. Várias resoluções e diretrizes do Ministério da Saúde, do Ministério Público, falando sobre violência obstétrica. Primeiro passo para denunciar é pegar o seu prontuário, ou na unidade de saúde se foi durante a gestação, ou no hospital, se foi no parto, no trabalho de parto, no processo de abortamento, é pegar o seu prontuário. O prontuário é do paciente, direito do paciente por lei, ele ter acesso a esse prontuário, e ali vai estar tudo que foi feito, os procedimentos, mas isso é o primeiro passo, é preciso do prontuário para poder entrar com uma denúncia. É interessante que se faça um relato do que a mulher se sentiu ofendida e se sentiu vítima da violência obstétrica, faz um relato, entrega na ouvidoria do hospital, entrega para o Conselho de Enfermagem, COREM, para o Conselho de Medicina, que é o CRM. Se nada resolver, entra no Ministério Público. E isso precisa ser feito. Foi feita uma pesquisa que aponta que 1 a cada 4 mulheres, ou seja, 25% das mulheres, identificam que sofreram violência obstétrica. Sabe que esse número é muito maior do que 1 em 4. Só que a maioria delas não sabe disso. Então é preciso que a violência obstétrica tome corpo, tome voz, e que as mulheres denunciem, dão voz a essas histórias que muitas vezes ficam ali escondidas em seu coração e guardam marcas muito dolorosas para sempre. Então, por mais que ninguém vá preso ou não receba nada de indenização, só o fato de as mulheres começarem a agir e a entrarem com pedido na ouvidoria, entrarem com pedido no CRM. Nenhuma mulher merece ser vítima de violência obstétrica. Denuncie e compartilhe para que isso cada vez menos aconteça.